Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Mateus 25, 14. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 25, 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, outro deu 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Até aí. Fecha os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és um Senhor que manifesta a Tua presença quando invocamos. E ela está aqui fluindo sobre nós. Essa é a Tua palavra que é a Tua voz. É a Tua palavra, ela que tem nos mostrado o caminho do céu, ela que tem nos equipado para os dias da nossa geração. Por isso que nessa manhã, o Senhor possa nos despertar, nos entregar e multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós e para aqueles que nos cercam. Assim nós oramos e consagramos esse momento a Ti, declarando que só Tu és Deus, só Tu és o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, e quem concorda diz amém, dá um glória a Deus bem alto na presença de Deus. Amados, Deus nos criou para sermos agentes de multiplicação. Multiplicar é atender a um propósito de Deus, é atender a um propósito de um chamamento do Senhor. Em Gênesis 1, 22, a palavra de Deus diz: sejam férteis, multipliquem-se, sujeitai a terra. Você que é um discipulador, você tem como objetivo e meta multiplicar o conhecimento bíblico das Escrituras acerca das coisas celestiais na vida dos seus discípulos, amém? Você que trabalha com vendas, a sua meta, seu objetivo é sim aumentar o número de clientes, o número de vendas no teu segmento. Você que trabalha com investimentos, o teu objetivo, a tua meta é o quê? É poder multiplicar os recursos e os investimentos dos seus clientes, sim ou não? Deus nos chamou então, nas nossas mais diversas áreas de atuação, para sermos multiplicadores. Deus não te chamou, Deus não te criou para que você seja uma estátua inanimada. Se você vê alguma estátua do seu lado aí, você cutuca e fala: meu irmão, você não é uma estátua, você só acha que é uma estátua. Deus te chamou para avançar, para multiplicar. Quem está recebendo em nome de Jesus? Deus quer nos dar direcionamentos nessa manhã, para que possamos seguir, avançar e multiplicar e cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas amados, a multiplicação, para que nós sejamos um agente de multiplicação, isso exige muito trabalho, muito esforço, exige dedicação. Quem não se esforça, o resultado disso é a estagnação. E a estagnação não te leva para o destino que Deus tem desenhado para você. Por isso, nessa manhã nós iremos aprender a como entender o que Deus, os propósitos que Deus tem para cada um de nós, para que possamos avançar. Eu assisti um documentário acerca de empreendedorismo, onde um empresário muito bem sucedido,
ele aceitou um desafio dessa produção, desse documentário, onde ele deveria ir para uma cidadezinha, onde ninguém o conhecia, só com um celular sem contatos, com um carro e $100. E o objetivo dele, o desafio dele era ele poder multiplicar esses $100 em 90 dias e transformá-lo em uma empresa, um negócio multimilionário. Que desafio, né? E ele, através dos princípios gerais do empreendedorismo, através de regras que ele aprendeu, através de uma mentalidade treinada, forte e muito esforço, ele conseguiu alcançar o objetivo dele. E isso traz lições para nós. Os princípios de Deus, os princípios gerais da sua área de atuação, eles existem para que eles sejam cumpridos, para te ajudar no avanço, na multiplicação e no crescimento. Porque se você quebrar os princípios, uma hora ou outra, o princípio quebra você. Não foi fácil. Eu me lembro que durante esse documentário ele chorava. Existiram diversos momentos que esse homem quis desistir. Ele chamava a produção desesperado, querendo desistir, falando: não quero mais, eu quero de volta o conforto do meu lar, eu quero de volta comer o que eu desejo comer na hora que eu quiser. Então ele passou por um momento que ele teve que ter uma mentalidade muito forte para poder alcançar o objetivo a que ele se propôs. E na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Jesus, nós devemos ter o entendimento que terão momentos difíceis, momentos em que muitas vezes o inimigo vai querer fazer você desistir, mas você deve perseverar, avançar, seguir os princípios, porque Deus tem algo poderoso para a tua vida. Nós, como igreja da segunda-feira, que deseja avançar e multiplicar, como discípulos de Cristo, nós devemos fazer o que deve ser feito. Nós devemos ter uma vida de oração, de devoção ao Senhor, de temor, de unidade, perseverança na fé, de comunhão com Deus e os nossos irmãos. Deus tem um propósito de multiplicação poderoso para você. Alguns na área profissional, para que através do teu trabalho, da tua profissão, você também possa glorificar o nome do Senhor. Um propósito de multiplicação ministerial. Deus tem projetos, Ele quer te entregar nessa manhã, para que você multiplique a obra do Senhor na face da terra. Outros têm um propósito, um chamado de multiplicar, de povoar a terra. Tem pessoas que não têm famílias e tem uma verdadeira tribo, né? Pessoas que realmente levaram a sério a questão quando Deus nos manda multiplicar e povoar a terra. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Ana. Essa mulher, ela, assim como todos nós, tinha também um propósito de multiplicação. Porém, em algumas questões, lendo o texto bíblico, eu observei que ela estava paralisada nesse propósito. Ela tinha um sonho de ter um filho. Ela queria muito, ela esperou por 25 anos, sofridos por quê? Só para que você entenda um pouquinho a história, Ana era casada com um homem chamado Eucana. Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina, e essa mulher Penina, a Bíblia chama ela de rival de Ana. Ela perseguia Ana, porque Ana era estéril, ela acusava, ela destruía, a missão dela era destruir Ana, o emocional. No entanto, nós vamos ver que Ana vivia uma vida amargurada, triste, ela sempre chorava de tanta amargura. Fazendo só um parênteses aqui, Deus nunca abençoou poligamia, mas nessa época no Antigo Testamento, a moral da época
aceitava um marido de mulher estéril, poder ter uma outra mulher para poder ter filhos. Aí voltando aqui, lendo o texto bíblico, eu entendi, meditei, e eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor, em 1 Samuel 1, nós iremos aprender alguns passos que Ana deu, tomou e aplicou, alguns princípios que fizeram com que a bênção da multiplicação viesse sobre a vida dela. Primeira Samuel 1, a partir do 3. Subia, pois, esse homem, que é o Cana, que eu expliquei para vocês, ele subia da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hófines e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival, excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso ela chorava e não comia. Até aí. Com essa história de Ana, meus amados, nós aprendemos que quem quer multiplicar, não dá ouvidos para o inimigo. Amém? Quem quer multiplicar, não dá orelha para o inimigo. Como nós lemos aqui no verso 6 e 7, Ana vivia triste, vivia chorando, vivia amargurada, durante mais de 20 anos, porque ela dava ouvidos a Penina, que tinha como missão destruí-la, destruir o emocional dela, de modo que Ana nem conseguia cultuar a Deus de uma forma plena. Ana não conseguia viver o que Deus tinha para ela. Ana não conseguia multiplicar os propósitos que Deus tinha na vida dela. Enquanto você decide dar mais atenção, porque o inimigo está te falando, você perde muito tempo e muitas vezes não permite ouvir a voz de Deus na tua vida. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que as mentiras que Satanás tenta contar para você. Ao invés de darmos ouvidos para as acusações do inimigo, para as mentiras do nosso rival, das nossas almas, do nosso espírito, nós devemos nos aplicar em conhecer mais a palavra de Deus, porque é através dela que você vai saber o que Deus tem para você. Você vai descobrir a voz do Senhor falando e te mostrando o desenho que Ele tem para a tua vida. Através da palavra de Deus, você vai entender que Deus não tem planos de mal para você, mas Ele tem planos de paz, para nos mostrar em nome de Jesus o destino que Ele tem para a nossa vida. Aleluia. Quando você dá ouvidos a Satanás, você se torna um multiplicador de amargura, de rejeição, de tristeza, de murmuração. Mas quando você decide dar ouvidos à voz do Senhor, à voz de Deus, você se torna um multiplicador de amor, um multiplicador do perdão, um multiplicador em nome de Jesus de sabedoria, de soluções, de bênçãos na tua vida e na vida daqueles que te cercam. Quem está entendendo? Mas hoje, em nome de Jesus, nós declaramos que a voz do inimigo se cala na tua vida nessa noite. Nós, em nome de Jesus, declaramos que a voz do Senhor, que é como voz de muitas águas, que é como voz de trovão, que prevalecerá na tua vida a partir de hoje. Eu declaro em nome de Jesus que você é frutífero, sim. Eu declaro que você é um multiplicador e está vindo uma colheita abundante sobre a tua vida no ano de 2025. Aleluia.
diante de situações como essa que vimos acerca de Ana, o que cabe a nós é termos domínio próprio, inteligência emocional. Eu aprendi isso no curso do pastor Carlitos Paz. A tendência de quem é ferido é ferir. Penina, ela era ferida. Ela era ferida porque ela não tinha o amor de Eucana. Ela tinha os filhos, mas quem tinha o amor de Eucana era Ana. Então aquilo ali matava ela, feria demais. E ela queria o quê? Destruir Ana, queria ferir Ana. Em situações como essa, eu sei que é difícil, mas nós devemos buscar entender o que passa pela outra pessoa. Situações como essa nós devemos olhar com olhos de misericórdia. Nós não devemos tomar aquela agressão para nós, porque o que vale é a palavra do Senhor na tua vida, e não aquela besteira que estão falando a seu respeito. Mas nós devemos, de certa forma, nos colocar na posição de servos de Deus, homens e mulheres de Deus, olhar com empatia e misericórdia, e buscar ajudar de alguma forma, pagando o mal com o bem, que é assim que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição seja quebrada sobre a tua vida nessa manhã. Que venham só palavras de bênção sobre a tua vida. E que Deus te dê graça para poder devolver com flor as pedradas que tem te dado. Quem quer multiplicar? Número 2. Amém. Quem quer multiplicar? Você que levantou a mão e que quer multiplicar, além do esperado, você vive e se alimenta da palavra de Deus. Eu sei que você ouve isso quase todos os domingos que você entra aqui, mas hoje você vai ouvir mais uma vez. Só que dessa vez você vai ouvir para viver como você nunca viveu antes. Porque Deus tem muita coisa para a tua vida nesse ano. Quem quer multiplicar se alimenta e vive a palavra de Deus. No verso 7, olha o que diz aqui. E assim fazia ele, ou seja, Eucana, de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra, ou seja, Penina, a irritava. Por isso ela chorava e não comia. Ana não comia. O que ela não comia? Ela não comia a oferta de animal, era uma oferta pacífica de comunhão, que era levada por Eucana ao templo, para cultuar ao Senhor. O culto da igreja do Velho Testamento, comer do sacrifício, fazia parte do culto, era um ato do culto. Comer o sacrifício era como se fosse um momento de comunhão com o Senhor. Era um momento de adoração e celebração ao rei também. Mas a Bíblia aqui diz que Ana o quê? A Ana o quê? Não comia. Ana se negava. Ela estava absolutamente triste, principalmente pela grande provocação de Penina. E isso é muito sério. Era muito sério, por quê? Se ela não comia, ela não participava e não aproveitava o culto em sua plenitude, sim ou não? Ela não desfrutava do culto como Deus gostaria que ela desfrutasse. Ela não comia. É a mesma coisa que você vir aqui, mas você fica mexendo no celular o culto inteiro. É a mesma coisa que você vir aqui, está recebendo a palavra, tem irmã rindo aí, hein? Estou vendo as irmãs rindo aí, hein? Guarda o celular, irmã.
É a mesma coisa que você está aqui no culto, você não saiu da sua casa num domingo, 10 horas da manhã, melhor dizendo, 9 horas da manhã, o culto começa às 9h30, você não saiu e veio para cá para você gastar seu tempo. Você está aqui porque você ama Jesus, porque você quer ver a face dele, você quer entender o que ele tem para a tua vida, você quer cultuar e adorá-lo. Então aproveita isso em sua plenitude, aproveita isso da melhor forma que você puder, aqui o abastecimento para a tua semana. Claro que temos atividades, tem a tua busca, o teu devocional individual, a igreja tem inúmeras atividades, tem a mesa, mas em todas as atividades que você se propor a fazer ao Senhor, aproveite isso. O quanto antes você tiver esse entendimento, antes o desenho, o propósito que Deus tem para a tua vida virá. Quanto mais você procrastinar, quanto mais você gastar o seu tempo em coisas que não devem ser gastas, não tem muitas vezes como Deus liberar o que Ele tem para a tua vida. Hoje não é diferente. Hoje você vem aqui, você está recebendo a palavra de Deus. É o alimento para a tua alma e para o teu espírito. Sim ou não? É o alimento que sustenta a nossa alma. Muitos têm cuspido o alimento. Muitos ouvem, mas não praticam. Muitos têm desprezado, rejeitado a comida que é trazida no seu prato. Muitos têm desprezado o pão da vida que é Jesus. A palavra do Senhor diz em João 6,35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Como que você rejeitando a palavra do Senhor, como que você vai ser transformado? Você deixando de se alimentar verdadeiramente, de viver a palavra, como que Deus vai cumprir o plano de multiplicação que Ele tem através de você, através da sua vida? Ana não comia. Ano após anos, mais de 20 anos, Ana não comia. Não importa, tem irmão que bate no peito e fala: eu tenho 20 anos de evangelho. Aí sai da igreja, ninguém nem sabe que você é um discípulo de Cristo. Ninguém nem desconfia, isso que é o pior. Não quer dizer nada, meu irmão, o teu tempo. Pode ser 25 anos de muito sofrimento, 25 anos de bênçãos retidas no céu, porque você não se posicionou. Eu não gosto de falar isso, mas eu vou ter que falar. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: irmão, come tudo que Deus tem para a tua vida hoje. Fala assim: irmão, não deixa nada no prato hoje. Aleluia. Glória a Deus. Número 3, quem quer multiplicar, levanta a mão. Então você não pode ser um mimado gospel. A gente não pode generalizar, tá bom? Mas a igreja da nossa geração, muitos deles têm agido como crianças mimadas. Muitos não querem se esforçar para nada, para multiplicar, quer que tudo caia no colo. Servir? Como assim servir? Eu quero é ser servido. Sim ou não? Deixa de ser mimado. Deixa de ser mimada. A Bíblia diz em Mateus 9:37,
grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Poucos não é pela vontade do Senhor não, mas é porque tem uma geração de mimados, tem uma geração que só quer ser servido. Olha o tamanho dessa igreja, olha o tamanho da obra que Deus está fazendo, olha o que Deus fez na tua vida. Será que na hora que Deus chegar e se apresentar a você, será que você se apresentará também? Senhor, eis-me aqui. Temos que crescer, meu irmão, temos que saber apoiar essa obra, temos que saber avançar junto, entender o ritmo e avançar, multiplicar. Voltando um pouquinho na questão das ofertas pacíficas de comunhão. Na igreja do Antigo Testamento, as ofertas de animal que eram levadas ao templo, o sangue e a gordura pertenciam a Deus. Uma parte da oferta, que era essa que Ana, que era ofertado por Eucana, toda a família, inclusive a Ana, que ela não comia, era uma parte da oferta. A Bíblia diz em Levítico que os sacerdotes da casa recebiam o ombro e o peito. Diga, o ombro e o peito. E isso confronta a igreja da atualidade. Muitas questões da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento, a Bíblia nos traz como uma tipologia: ombro e peito, o sacerdote da casa. Isso nos confronta por quê? A vida inteira nós aprendemos que é o pastor que tem que dar o ombro e o peito. Sempre. O pastor faz tudo. O pastor cuida da igreja, o pastor é responsável por tudo. Ele que tem que me dar o ombro e o peito. Mas eu olho o Antigo Testamento e vejo que não é isso. Que somos nós é que devemos também trazer o ombro e o peito. Ombro e peito. Apoio. Lealdade. Apoio e lealdade. Diga apoio. Lealdade. Vamos deixar de ser mimados. Deus já sinalizava com essa tipologia. Lealdade à sua liderança é um atributo essencial a um servo de Deus, a um discípulo de Cristo que deseja multiplicar. Caso você esteja com dificuldades nessa área, você deve rever urgente essa questão. Você deve resolver isso. Apoio e lealdade é o mínimo que devemos oferecer. Sabe como é que você dá apoio e lealdade? Auxiliando na obra. Quando Deus te chama, fala, amém, vamos junto, vamos fazer. Você dá ombro e peito, vivendo e praticando aquilo que é ministrado a você. Outra forma é quando você vê pessoas infiéis, ou endemoniados, ou maledicentes, atacando, apunhalando os seus discipuladores, seus líderes, seus pastores. O mínimo que você deve fazer é levantar dessa mesa. Você não precisa entrar em embate. Levanta. Lealdade, ombro e peito. Você oferecendo ombro e peito aqueles que são levantados a Deus para colocar a comida no seu prato, eu tenho certeza que Deus trará uma multiplicação espetacular na tua vida. Fecha com aqueles que são ungidos do Senhor, com aqueles que têm sido levantados para poder te discipular, para poder te ensinar, para fazer você entender o desenho que Deus tem para a tua vida. Traz apoio, anda do lado, corre junto. Quem quer multiplicar, levanta a mão. Número 4, se levanta. A Bíblia diz aqui, versículo 8,
Eucana perguntou a Ana: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal teu coração? Não sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou. Essa parte aqui, a Bíblia nos mostra que Ana não enxergava o quanto ela já era abençoada. Quando você deixa de enxergar aquilo que Deus já te abençoou, e você foca naquilo que Deus ainda não te abençoou, você fica estagnado. Você tem motivo suficiente para agradecer a Deus. Deus, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus líderes, obrigado pelos meus discipuladores, obrigado pela minha igreja, obrigado pelo meu trabalho, obrigado, Deus. E no verso 9 diz que Ana se levantou. Se levantou por quê? Ela estava caída, amargurada, infeliz. E aqui acontece a grande virada de chave. Quando ela começou a entender tudo isso, a Bíblia diz que Ana comeu. Ana comeu. O José comeu hoje, a Maria comeu, o Marcelo comeu, a Gisele comeu hoje. Você hoje comeu. Aleluia. O fato dela comer foi algo tão poderoso, porque isso expressou que agora ela desejava sim cultuar a Deus de uma forma plena e completa. Mostrou que ela queria sim ter um ato de comunhão e adoração a Deus. Ela comeu. Você está disposto a comer hoje? Da palavra, do pão da vida? Se prepara porque Deus tem para a tua vida, que é muito poderoso. Aleluia. E aqui acontece outra grande virada de chave. Ela se levantou, ela comeu. E a palavra diz que logo depois ela foi para a sala de oração, aleluia. Então aqui a gente vê, irmão, que ela se levantou de verdade. Ela se levantou para valer. E na sala de oração, ela fez um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me conceber um filho homem, eu o entregarei para servi-lo todos os dias. Deus ouviu a oração dessa mulher. Ela fez o que deveria ser feito. E na sala de oração, no lugar de oração, que é onde Deus encontra as nossas vidas, que é onde encontramos o Senhor, onde encontramos respostas e intimidade. Quem estava lá? O sacerdote Eli. Viu ela orando. Para resumir a história, ele falou assim: filha, que o Senhor hoje atenda a tua petição. Desse momento, após ela comer, após ela orar, após ela fazer o voto com o Senhor, o semblante de Ana até mudou. Eu acredito que ela chegou em casa junto de Eucana, até mais bonita, né? Mais formosa. Eucana olhou para ela e: amor, vamos conversar. E a Bíblia diz que finalmente Ana engravidou e concebeu ao profeta Samuel. O Senhor estende a mão para você nessa manhã e fala: se levante, eu te dou a mão, acabou o tempo de tristeza e de amargura, se levante. Se levante. Quem quer multiplicar além do esperado, faz votos com propósito divino. Número 5, faz votos com propósito divino. Quando Ana fez o voto, demonstra
que verdadeiramente ela tinha um propósito divino de multiplicação, não foi uma atitude egoísta. Ela queria um filho que fosse um servo de Deus, que ela tinha consciência, eu acredito aqui, de que Deus contava com um profeta em Israel naquela época, porque Israel passava por um momento terrível de declínio moral e espiritual. Então, olha que coisa maravilhosa, Ana conseguiu equalizar o desejo dela de ter uma bênção, de ter um filho, com o desejo de Deus de ter um profeta Israel. Por isso, meu irmão, tenta avaliar se você só está fazendo orações e votos para o teu próprio umbigo. Tenta colocar na balança se o que você tem pedido, o que você tem feito voto a Deus, é para glorificar o nome dEle. Se é para uma multiplicação para o reino, é por um propósito egoísta. Se avalie. Talvez Deus não liberou o que você tem pedido a Ele, exatamente por causa de um propósito egoísta. O voto abriu a madre de Ana e veio Samuel. Você quer receber a multiplicação além do esperado na tua vida? Hoje é dia de você fazer um voto com Deus, com propósitos divinos. Vou contar bem rapidinho a história de um irmão, porque tem muito a ver com essa palavra. Eu nunca falei isso, que eu me lembre. Mas veio um irmão com um projeto. Falou assim: Cecel, você pode orar para mim, por favor, por esse projeto de negócio que eu tenho? Aí eu falei: irmão, do que vai adiantar eu orar se você não fizer um voto com Deus? Mas como? O que é voto? Eu falei: faz um voto com Deus, por exemplo. Fala para Ele que se Deus te prosperar, te fizer bem sucedido nesse projeto, você jamais vai desviar os teus caminhos da palavra do Senhor, da presença dEle, que você jamais vai se afastar, e que se Ele prosperar a sua empresa, você terá propósitos divinos também, de expansão do reino. Deu um ano, ele voltou para mim e falou: Cecel, estou abrindo a segunda filial, 15 funcionários, e depois desse voto que eu fiz, Deus ouviu a minha oração, derramou chuvas de bênção. E esse irmão, ele gostou de voto, porque ele sempre vinha falando: eu fiz outro voto, cada cliente que fecha o contrato comigo, eu faço outro voto com Deus, e a empresa dele não para de crescer e de se multiplicar. Hoje ele é um dos homens de Deus que eu conheço, que mais tem um coração na obra e mais tem certeza do chamado que Deus tem para a vida dele, através do patrocínio financeiro, para a expansão do reino na face da terra. Pode ser que para você não seja esse o caso, mas sim apenas de você servir ao Senhor, fazendo algo que Deus te chamou para fazer, você será pleno naquilo, amém? Deus quer multiplicar o que Ele colocou na sua mão, e olha a conclusão disso, olha o que Deus fez com Ana. Ana só pediu quantos filhos? Um, né? Samuel, ela queria Samuel, mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz em 1 Samuel 2:21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ela não esperava essa multiplicação, mas foi além do esperado, e é isso que Deus tem para as nossas vidas, para aqueles que levam a sério a palavra do Senhor, para aqueles que se alimentam da palavra, vivem a palavra e entendem o propósito que Deus tem para a tua vida.